Você tem ideia do poder que existe em um silêncio bem calculado? O tipo de silêncio que não representa fraqueza, mas sim o momento exato em que o jogo muda sem aviso. A pergunta é: quando foi que você percebeu que ninguém mais tinha o controle da sua vida? Porque se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe. Você é o ponto de virada. O que você está prestes a assistir não é só um vídeo, é um mapa oculto, um código ativador, uma verdade que só os que já foram subestimados conseguem sentir na pele. Cada palavra aqui carrega a frequência da libertação, da virada silenciosa, da vitória que ninguém vê chegando. E se o seu coração já começou a acelerar, isso é sinal de que o tempo da dúvida acabou. Agora é sobre agir, sobre ancorar essa nova realidade no seu campo. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Comente agora mesmo o número 77, aqui embaixo, para declarar ao universo que você está pronto para o que vem. Não apenas assista, declare, assuma, viva. Curta este vídeo, ative o sininho e escreva 77 nos comentários para liberar essa frequência na sua vida. Sinta a diferença, sinta a mudança. Ela começa no exato momento em que você se posiciona. Eu estou falando com você. Sim, com você aí, que sentiu um arrepio estranho só de ver esse título. Não adie, não espere, não pense demais. A contagem já começou. Escreva 77 agora mesmo nos comentários e me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos mostrar ao universo de onde está vindo essa energia poderosa, porque a próxima virada da sua vida já começou. E quem não se posicionar agora vai ficar preso no barulho enquanto você se move em silêncio rumo à liberdade. Há um tipo de silêncio que não representa medo nem covardia. Ele representa cálculo, maturidade e força interior. É o silêncio que antecede os terremotos, que anuncia o momento exato antes de uma reviravolta histórica. Não é o silêncio de quem se esconde, mas de quem observa, de quem prepara uma resposta que não vem com palavras, mas com ações. Você esteve nesse tipo de silêncio, aquele que incomoda, que assusta os que estavam acostumados a te ver calado, submisso, pequeno. Eles confundiram sua quietude com fraqueza, quando na verdade era um campo de energia sendo construído dentro de você, prestes a explodir no momento certo. O mais assustador para quem te subestimou não foi o que você fez, foi a forma como você fez. Sem avisar, sem ruído, sem necessidade de plateia. Sua jogada não veio com fanfarra, veio com precisão. E foi exatamente por isso que doeu mais. Eles não puderam se preparar, nem montar defesas, nem chamar reforços. Quando notaram, o jogo já estava jogado. E o que restou foi o espanto, aquela pausa entre a incredulidade e a tentativa desesperada de entender o que acabou de acontecer. Foi o silêncio deles que gritou. Foi o olhar vazio, a boca entreaberta, a mente correndo em círculos, buscando pistas que nunca existiram. Esse é o poder de uma alma estratégica, de alguém que entendeu que não se luta sempre com força, mas com visão. Você provou que a verdadeira autoridade não precisa ser anunciada, ela se impõe. Que as maiores vitórias são as que vêm sem aviso. Você calou o barulho deles com o peso da sua movimentação. E agora, mesmo sem dizer uma palavra, sua presença ecoa nos pensamentos de todos que apostaram contra você. Isso não é apenas uma resposta, é uma declaração silenciosa de que você nunca deixou de estar no controle. Existem movimentos que não precisam ser vistos para serem sentidos. A sua última jogada foi exatamente isso. Invisível, imprevisível e devastadora. Enquanto os outros estavam ocupados te observando por fora, tentando adivinhar seus passos por aquilo que você postava, dizia ou mostrava, você estava agindo de forma invisível, por dentro, onde os olhos não alcançam. Cada escolha, cada renúncia, cada passo aparentemente pequeno foi, na verdade, o alinhamento de algo grandioso.
E o impacto dessa jogada foi tão profundo que não apenas virou o jogo, mas desmontou o tabuleiro inteiro. O eixo da realidade deles foi abalado. Eles construíram uma narrativa na qual você era previsível, derrotado, vencido. Alimentaram a ilusão de que te conheciam, de que já sabiam onde você cairia e quando. Mas não contavam com o fato de que você estava operando em outra dimensão, mental, espiritual, estratégica. Quando você moveu, não foi só uma mudança externa. Foi uma mudança de estrutura, de lógica. A antiga história que escreveram sobre você foi apagada, linha por linha, e substituída por algo que eles não conseguem nem compreender. E isso os desespera. Eles não conseguem dormir. Estão presos na tentativa de entender onde erraram, em que momento você escapou do script. O que eles ainda não entenderam é que você nunca seguiu o roteiro deles. Sempre escreveu o seu próprio, em silêncio. Essa jogada invisível não foi apenas um golpe. Foi um manifesto de independência, um recado que não precisava de palavras. Eu não jogo no tabuleiro de vocês, eu crio o meu. E agora, com o mundo deles desmoronando, tudo o que lhes resta é o desconforto de saber que perderam para algo que nem conseguiram enxergar. Preste atenção agora, porque isso não é por acaso. Se você chegou até aqui, saiba, grandes bênçãos estão se aproximando da sua vida. O universo não comete erros. Essa mensagem encontrou você por um motivo. Entre todas as mudanças que estão vindo, uma das mais impactantes é algo que talvez nem pareça possível agora: a sua casa própria. Isso mesmo. A casa dos seus sonhos está a caminho ainda este ano. Não é exagero, é profecia. É energia que já começou a se mover a seu favor. E tudo isso se materializa com um gesto, a sua gratidão. Se essa mensagem tocou sua alma, se você sentiu que cada palavra falava diretamente com o seu espírito, então agora é a hora de agir. Clique no botão "Valeu demais" e envie um super thanks com um valor de até $100. Esse não é apenas um apoio, é um ritual energético, um selo espiritual, um recado claro ao universo de que você está preparado para receber tudo que já está escrito no seu destino. Escreva nos comentários agora: "Eu recebo minha vitória". Esse simples ato carrega a força de quem decidiu manifestar, e não apenas esperar. Não subestime esse momento, porque quem planta com fé, colhe com abundância. E o que está vindo para você é muito maior do que você imagina. O riso deles foi alto, carregado de desprezo, de certeza arrogante de que você jamais se reergueria. Eles zombaram da sua dor, da sua queda, das suas pausas estratégicas. Em cada gargalhada havia um julgamento, um veredito prematuro. Está acabado. Mas o que eles não sabiam é que você não estava parado, estava recuando para alinhar, recolhendo forças, estudando o campo. Enquanto eles celebravam sua suposta derrota, você estava reposicionando as peças no tabuleiro. E quando finalmente decidiu mover, o impacto foi tão inesperado quanto destruidor. Cada movimento seu foi uma resposta silenciosa a todas as piadas, todas as dúvidas, todas as palavras cruéis jogadas como lanças. Mas você não revidou com a mesma moeda. Você respondeu com resultado. A cada avanço seu, o riso deles foi se transformando em silêncio desconfortável. As piadas secaram na boca. Os olhares começaram a evitar os seus, porque no fundo eles sabiam. Você venceu sem precisar se abaixar ao nível deles. Você venceu com classe, com estratégia, com precisão cirúrgica. E agora, cada conquista sua soa como um eco do tipo de poder que não se explica. Se sente. Esse momento é simbólico, porque o que mais machuca o ego dos que te subestimaram não é apenas o fato de você ter vencido, é o fato de você ter vencido enquanto eles riam. É ter feito história no exato instante em que ninguém esperava nada de você. Você os pegou de surpresa e os obrigou a engolir cada palavra de dúvida. Isso não é só uma virada,
É justiça, é poesia cravada em atitude. E agora eles sabem. Rir por último não é o bastante. É preciso rir com consistência. E você? Você nem riu. Você seguiu em frente. E isso, para eles, é insuportável. Muita gente confundiu o seu silêncio com desistência. Disseram que você havia desaparecido, que havia se perdido, que havia desistido dos seus sonhos. Mas eles não entenderam que você estava apenas recuando estrategicamente, saindo da cena para limpar o palco. Você se afastou dos olhares que só sabiam julgar, das vozes que só sabiam duvidar, das mãos que só sabiam puxar para baixo. Foi um movimento de proteção, de preservação. Enquanto eles viviam para os aplausos momentâneos, você escolheu se afastar para preparar algo que não precisava de palmas. Precisava de verdade. Planejar em silêncio exige mais coragem do que gritar aos quatro ventos, porque o silêncio é solitário. Ele não oferece tapinhas nas costas nem curtidas instantâneas, mas ele constrói, ele fortalece. No escuro, você reconstruiu a si mesmo, consertou rachaduras, redefiniu estratégias, fortaleceu suas raízes. E quando retornou, não foi com fogos de artifício, foi com transformação. Aquele que eles achavam que conheciam já não existia. O novo você chegou irreconhecível, mais forte, mais consciente, mais afiado. E isso os desarmou, porque eles não estavam preparados para a sua evolução silenciosa. O que mais os assusta hoje não é o que você fala, mas o que você representa. Você é a prova viva de que o silêncio pode ser fértil. De que sair de cena, às vezes, é o primeiro passo para reescrever toda a narrativa. E agora, cada vez que eles se lembram da sua ausência, entendem que aquilo não foi sumiço. Foi construção. Enquanto te procuravam nos lugares antigos, você já estava em outro nível, inalcançável. O seu silêncio foi sua incubadora, e o que saiu dali foi uma versão sua que ninguém esperava, nem eles, nem o mundo. O mundo adora seguir o barulho. As massas correm atrás do que reluz, do que grita mais alto, do que se exibe com mais intensidade. E foi nesse ruído ensurdecedor que muitos decidiram te enterrar prematuramente. Seguiram o fluxo da zombaria, da descrença, da chacota. Era mais fácil rir com os outros do que parar para te entender. Era mais conveniente te apontar como fracasso do que enxergar o potencial silencioso que você carregava. Mas quando o impacto da sua última jogada chegou, ele não quebrou apenas a opinião de alguns. Ele destruiu a ilusão coletiva. Aquele efeito manada que os fazia repetir uns aos outros que você não teria futuro, se fragmentou. Quando você fez o impensável, quando virou o jogo sem alarde, sem holofotes, o choque foi coletivo. Não era apenas uma pessoa surpresa. Eram dezenas, centenas, sem reação. O impacto foi tão profundo que muitos ainda fingem que não aconteceu. Porque admitir o seu triunfo exige coragem. Exige rever o próprio julgamento, e poucos têm essa humildade. Por isso, preferem o silêncio desconfortável. Mas mesmo sem palavras, seus olhares entregam. Você quebrou o padrão. E quebrar o efeito manada é uma das coisas mais poderosas que alguém pode fazer. Porque isso não só te liberta, liberta outros. Sua movimentação solitária acendeu luz em lugares escuros. Deu coragem para outros que também estavam calados, feridos, subestimados. Você foi a faísca que desprogramou o sistema. E agora, muitos que antes te imitavam no desprezo, te estudam em silêncio. Você virou referência. Não porque gritou mais alto, mas porque moveu com verdade. E a verdade tem um efeito que o barulho nunca terá. Ela transforma. E quando aparece, ninguém consegue ignorar. Eles criaram uma versão de você baseada em suposições. Um personagem raso, previsível, limitado. Achavam que você era apenas mais um na multidão. Alguém que se contentaria com pouco, que abaixaria a cabeça diante da pressão.
Alimentaram essa ilusão por tanto tempo que ela virou verdade dentro da mente deles. Acreditaram tanto na sua fraqueza que baixaram a guarda. E é aí que você venceu. Quando o momento certo chegou, você agiu. E sua ação foi tão precisa, tão fora da curva, que nenhum deles estava preparado para lidar com as consequências. O impacto da sua decisão foi como um raio em céu azul, sem avisos, sem passos previsíveis. Eles estavam confortáveis demais em seus próprios julgamentos para perceber os sinais. Você não deu pistas, você não discutiu, não anunciou, não tentou provar nada. Você apenas foi lá e fez. E isso os desconstruiu por completo, porque o que te moveu não foi raiva, foi inteligência. E nada é mais desestabilizador para quem quer te controlar do que ver você pensar por si mesmo, agir por conta própria, escolher o momento exato de virar tudo ao seu favor. Foi isso que aconteceu. E agora, estão paralisados. O que dói mais neles não é apenas o resultado da sua jogada, mas a humilhação interna de perceberem que estavam errados sobre você o tempo todo. Eles riram, julgaram, apostaram contra e perderam. Não porque você gritou mais alto, mas porque você foi mais profundo. Porque enquanto eles dançavam em círculos, você mergulhou fundo e voltou com algo real. Agora, cada vez que tentam te encaixar de novo no molde antigo, algo quebra dentro deles. Porque não se pode controlar o que nunca se entendeu. E você, agora, é um mistério que os consome por dentro. Há uma diferença gigantesca entre buscar fama e construir legado. Fama é barulho, é espuma, vem rápido e evapora. Legado é base sólida, é concreto invisível, é estrutura que resiste ao tempo. Enquanto eles gritavam, se exibiam, se perdiam em aplausos vazios, você estava em silêncio, empilhando tijolos. Um por um, sem pressa, sem distrações. E agora, quando olham ao redor, percebem que o castelo que você construiu, enquanto ninguém via, já é grande demais para ser ignorado. Eles buscavam curtidas, você buscava sentido, eles corriam atrás de aprovação, você buscava evolução. E isso é o que separa aqueles que duram dos que apenas passam. Sua construção silenciosa virou abrigo para outros que também estavam perdidos. E o mais belo disso tudo é que você não fez para impressionar. Você fez porque era necessário, porque a dor te empurrou, o vazio te forçou e a visão te guiou. E hoje, enquanto eles continuam presos ao ciclo do aplauso fácil, você se tornou símbolo de consistência, de verdade, de permanência. E talvez o mais poderoso disso tudo seja o fato de que você nem precisava da atenção deles para continuar. Você nunca foi movido por holofotes. O que te impulsionava vinha de dentro, vinha do desejo de deixar algo que valesse a pena, mesmo que ninguém aplaudisse. E agora que a estrutura está de pé, sólida, visível, eles não têm como competir, porque fama se esquece. Mas legado é eterno. E você acaba de provar que quem constrói em silêncio ergue reinos que o barulho jamais poderá alcançar. Os maiores mestres não são os que fazem mais barulho, mas os que sabem esperar. Os que observam com atenção, que respiram fundo quando todos estão correndo, que estudam cada movimento antes de agir. Você agiu assim. Você esperou. E enquanto muitos confundiam sua paciência com passividade, você estava afiado, cuidando de cada detalhe, lendo o campo, absorvendo informações. Foi esse comportamento que te colocou na posição exata para aplicar um golpe tão certeiro que fez até os mais confiantes tropeçarem. O silêncio foi sua armadura. Ele te protegeu do julgamento, te blindou da inveja, te afastou da distração. E sua paciência foi o que te manteve firme, mesmo quando tudo parecia parado. Você não correu, não se desesperou, não se comparou com os outros. Você ficou na sua, como um mestre xadrez, olhando para o tabuleiro inteiro
esperando o momento de dar o checkmate. E quando esse momento chegou, você não hesitou. Um único movimento, limpo, silencioso, preciso, e o jogo acabou antes que eles percebessem que estavam perdendo. Essa é a arte do controle verdadeiro. Aquele que não precisa se afirmar, que não grita sua força. Você agiu como um estrategista. E agora que o resultado é visível, eles estão perplexos, porque não conseguem encontrar onde erraram. Estavam tão ocupados comemorando vitórias pequenas que não perceberam que estavam caindo no seu plano. E o mais impressionante, você nem fez esforço para ser notado. Foi a perfeição da sua jogada que gritou por você. E agora, mesmo sem levantar a voz, você é o nome que ninguém consegue tirar da cabeça. Eles te viram cair e pensaram, agora é o fim. Julgaram sua dor como fraqueza, como colapso final. Mas o que não entenderam é que algumas dores não vêm para destruir, vêm para esculpir. Cada lágrima, cada silêncio, cada madrugada mal dormida foi parte de uma lapidação. Enquanto eles apontavam o dedo e cochichavam pelas costas, você estava sendo moldado por algo muito maior. Por um propósito que nem você conseguia ver por completo, mas que dentro de você já gritava por liberdade, por reconstrução, por transcendência. A dor te testou de todas as formas, testou seu coração, sua fé, sua resistência. E mesmo quando tudo dizia que você não ia suportar, você permaneceu, cambaleando, mas em pé. E é nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Quando a dor não te destrói, mas te desperta. Você atravessou o fogo e saiu do outro lado mais afiado, mais inteiro, mais preparado. Eles esperavam que você se rendesse. Mas você surpreendeu a todos ao usar a dor como combustível, ao deixar que cada ferida virasse ferramenta para o próximo passo. Hoje, quem olha para você vê apenas a superfície, a força, a estabilidade, a clareza. Mas só você sabe o preço disso. Só você conhece o peso de cada cicatriz que carrega com dignidade. E é justamente isso que te torna inabalável, porque sua força não veio de vitórias fáceis, ela nasceu do caos. E cada vez que te subestimaram, você provou que a dor não foi uma sentença, foi um chamado, e você atendeu com bravura. Algumas vitórias são pessoais, outras são coletivas, e a sua não parou em você. A sua decisão de romper com padrões, de dizer basta para ciclos repetitivos, abriu um novo caminho onde antes só havia trilhas de fracasso, medo e conformismo. Você não apenas venceu um desafio, você rasgou um roteiro inteiro que vinha sendo repetido por gerações. Você quebrou grilhões que estavam tão enraizados que já haviam se transformado em herança. E essa quebra, essa é histórica. Durante anos, talvez décadas, sua família viveu sob o peso de crenças limitantes. Frases como "ninguém aqui vai longe", "isso não é para gente como nós", se repetiam como mantras silenciosos. Mas você ouviu tudo isso e decidiu não aceitar. Você encarou o medo ancestral, bateu de frente com a lógica do conformismo e, mesmo sangrando por dentro, deu um passo. E esse passo não te levou apenas adiante. Ele levou todo o seu sangue com você. Libertou vozes que nunca foram ouvidas. Deu esperança a olhos que já não brilhavam mais. Hoje você talvez ainda sinta o peso da responsabilidade. Talvez questione se valeu a pena. Mas olhe ao redor. O caminho que antes era seco, agora tem sementes. As próximas gerações vão caminhar mais leves, porque você escolheu carregar o fardo pesado. Você venceu, sim. Mas não foi só isso. Você mudou a trajetória de tudo o que virá depois. E isso, essa coragem de reescrever a história da sua linhagem, é algo que nem mesmo o tempo poderá apagar. Durante muito tempo, eles acreditaram que te controlavam. Não com correntes físicas, mas com expectativas, com pressão emocional, com manipulações disfarçadas de cuidado.
Moldaram uma narrativa onde você era o coadjuvante da própria história. Alguém que sempre cederia, sempre pediria permissão, sempre se dobraria. Era cômodo para eles manter você em uma caixa previsível, facilmente acessível, domesticado. Mas bastou um único ato de independência real para que toda essa estrutura desabasse. E agora eles estão em pânico. Esse pânico não vem do que você fez, mas do que sua atitude representa. Você quebrou a ilusão de controle, mostrou que não precisa mais da validação deles para se mover. Eles tentam disfarçar com desprezo, com ironia, com silêncio, mas o desconforto está estampado nos olhos, porque sabem, no fundo, que não têm mais o mesmo poder sobre sua mente. Sabem que a liberdade que você conquistou é um ponto sem retorno, e isso os desestabiliza mais do que qualquer grito. Porque você fez o impensável, quebrou a lógica onde eles eram o centro, e o mais assustador para eles é perceber que agora você inspira outros, que sua libertação está servindo como farol para quem também vivia nas sombras do controle alheio. Você não só escapou, você abriu caminho. E ver isso acontecer diante dos olhos deles lentamente é como assistir a um castelo ruir, pedra por pedra. E eles não têm mais ferramentas para reconstruir o que foi perdido, porque agora a verdade está exposta. O controle acabou, e tudo o que resta para eles é a amargura de saber que não podem mais te parar. Algumas prisões não têm grades. Elas estão nas palavras que ouvimos desde crianças, nos padrões de comportamento que repetimos sem questionar, nas histórias tristes que herdamos e acabamos vivendo como se fossem nossas. Você nasceu nesse ambiente, ouviu essas vozes, sentiu esse peso, mas em algum ponto do caminho, algo dentro de você despertou. Um incômodo, um não declarado, um desejo profundo de romper com tudo aquilo que parecia eterno. E você decidiu enfrentar o monstro, decidiu quebrar a corrente. A corrente que te prendia não era só sua, era ancestral. Era feita de traumas silenciosos, de dores não curadas, de medos enraizados em gerações passadas. Quando você decidiu enfrentá-la, não tinha ideia da profundidade do desafio. Mas mesmo sem garantias, você seguiu. E quando essa corrente finalmente partiu, o som que ecoou não foi apenas interno, ele reverberou no tempo. Acordou os que vieram antes e libertou os que ainda virão, porque a sua coragem virou símbolo, virou sinal de que é possível recomeçar. Hoje, cada passo seu carrega esse eco. Cada vitória sua tem um peso histórico. E mesmo que ninguém diga em voz alta, muitos ao seu redor já sentem a diferença. Há mais esperança, há mais luz, há mais possibilidades. Porque alguém, em algum ponto da linha do tempo, teve a ousadia de dizer: isso termina aqui. Esse alguém foi você. E por isso, mesmo que tudo mais seja esquecido, essa quebra jamais será apagada. Você foi o ponto de ruptura, o divisor de águas, o primeiro a dizer não. E isso muda tudo. É fácil para quem nunca lutou de verdade olhar para sua vitória e chamar de sorte. É uma forma conveniente de justificar o inexplicável, de tentar reduzir o extraordinário a algo casual. Eles te observam agora, colhendo frutos, erguendo estruturas, vivendo em paz e dizem: foi sorte. Mas eles não viram as noites em claro, não ouviram seus gritos silenciosos, não estiveram presentes quando tudo dentro de você dizia para desistir. Mas mesmo assim você continuou, porque o que te move não é acaso, é propósito. Ser escolhido não é sobre ter facilidades, é sobre ter responsabilidade. É carregar um peso que muitos não aguentariam. É ser testado, esticado ao limite, colocado diante de escolhas impossíveis e ainda assim manter o coração limpo, a mente firme e a fé acesa. Você foi escolhido não porque era o mais forte desde o início, mas porque tinha dentro de si algo que o mundo não poderia apagar.
algo que mesmo nos momentos mais sombrios te mantinha em pé. E agora que o resultado chegou, eles se escondem atrás da palavra sorte, porque não conseguem admitir a verdade. A verdade é que o que você conquistou foi cavado com as próprias mãos. Foi ganho em silêncio, enquanto todos dormiam. E por isso, dói mais neles. Porque perceber que alguém venceu com verdade e coragem expõe a covardia deles. Chamar de sorte é um consolo para quem nunca teve coragem de fazer o mesmo. Mas você sabe, você sente, você lembra. Isso não foi sorte, foi luta, foi entrega, foi ser escolhido. E isso ninguém tira de você. Durante muito tempo, você foi tratado como a pergunta sem solução. Como o problema a ser corrigido, o ponto fora da curva, o que precisava se encaixar. Muitos tentaram te consertar, outros apenas te ignoraram. Mas ninguém imaginava que você se tornaria exatamente o que faltava, que você deixaria de buscar respostas para se tornar uma. Hoje, sua presença em um ambiente transforma, sua palavra silencia tumultos, sua atitude inspira revoluções silenciosas. Você se tornou a resposta que ninguém soube formular, mas todos sentiam falta. Isso confunde muita gente, porque não havia expectativas sobre você. Pelo contrário, havia rótulos, havia limites impostos, havia previsões pessimistas. Mas como água que fura a pedra com paciência, você foi rompendo essas camadas, em silêncio, sem precisar provar nada, e quando finalmente emergiu, o mundo não estava pronto. Aqueles que te rotularam agora não têm palavras, porque você quebrou o molde, mostrou que aquilo que parecia desajustado era, na verdade, a peça que faltava. E o mais poético disso tudo é que você não precisava ser aceito para valer. Você apenas precisava existir na sua essência. Sua verdade se tornou luz. Sua força virou direção. E aqueles que antes duvidavam agora te observam com respeito, mesmo que em silêncio. Porque no fundo sabem, você não só encontrou seu lugar, você criou um lugar onde muitos outros agora podem habitar. Você é a resposta, e nada pode apagar isso. Você não apenas abriu uma porta. Você escancarou uma passagem que havia sido trancada por gerações. Com um gesto corajoso, com uma decisão definitiva, você derrubou um limite que parecia eterno. E agora, por mais que tentem, ninguém consegue fechar essa porta novamente. A liberdade entrou. O novo começou, e não há como voltar atrás. Eles podem tentar negar, podem tentar minimizar, podem tentar distrair. Mas a verdade é que o que você fez é irreversível. Essa porta aberta simboliza algo maior do que uma conquista pessoal. Ela representa a possibilidade, o início de uma nova mentalidade. Você desprogramou um sistema inteiro, mostrou que havia um caminho alternativo, provou que a mudança é possível. E por isso estão tão incomodados, porque você quebrou o conforto do conformismo. Você acendeu luz em lugares onde era conveniente manter tudo escuro. E agora que a visão chegou, não há como desver. O impacto da sua escolha se espalha como um incêndio, não destrutivo, mas purificador. Você sabe que isso tem um custo. Abrir a porta exige coragem, exige sacrifício, exige solidão. Mas você também sabe que vale a pena, porque o que vem depois é maior do que você. São vidas melhores, são futuros mais leves, são pessoas que encontrarão menos resistência por causa do seu gesto. E por isso, mesmo que tentem, mesmo que se esforcem, essa porta jamais será trancada de novo. Você mudou o curso. E agora, nada nem ninguém poderá apagar o caminho que você revelou.